Amados irmãos e irmãs, paz e bem, dia 2 de março, o Evangelho é Mateus 23, de 1 a 12. Naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no trecho que nós ouvimos hoje do Evangelho, Jesus repropõe algumas reflexões já feitas em outros momentos. Uma delas é a reflexão sobre a humildade. Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Quer dizer, agir dentro da vida da igreja, não em busca de aplauso, de lugares, não disputando como se fosse carreiras, como se houvesse um plano de carreiras dentro da igreja, mas viver buscando esta humildade. A palavra humildade vem de humus. Humus é a terra fértil. Humus é a terra boa para ser plantada, a terra que pode gerar vida. Então, da humildade, do humus, dessa terra boa, é que Deus tirou o homem. Lembra-te que és pó. E nos tornou fecundos. Então, viver essa humildade. Mas um outro ensinamento do Evangelho de hoje é muito forte. Jesus diz aos seus discípulos e algumas pessoas que estavam escutando, as multidões, ele diz: olha, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para pregar a palavra, para falar sobre a lei de Moisés. Por isso vocês devem escutá-los com atenção e devem cumprir aquilo que eles orientam. Porém, a vida que eles levam não serve de exemplo para ninguém. E isso é muito triste, não é? Dizer algo e fazer o contrário. Então Jesus diz, eles são bons nas palavras, escutem e cumpram, mas não sigam estas pessoas, não tenham nessas pessoas exemplos de vida. Como isso é triste, como isso é pesado. Ser uma referência do ponto de vista linguístico, do ponto de vista interpretativo, exegético da palavra, mas não ser uma referência do ponto de vista iluminativo da vida espiritual. Imagino e digo sempre que quanto mais alguém tem espaço na igreja para servir, naquilo que chamam de cargo habitualmente, maior deve ser o seu compromisso com o Evangelho, com a verdade do Evangelho que liberta e salva o homem. Então, a santidade de um Papa deve ser maior que a santidade dos bispos. A santidade dos bispos deve ser maior do que a dos padres. A dos padres deve ser maior do que a dos leigos. Quer dizer, cada um deve viver de acordo com a sua vocação, a qual foi chamado, na busca de uma santidade sempre mais profunda. Por que eu faço essa distinção? Porque a quem muito foi dado, disse Jesus, muito será cobrado. Quer dizer, quem teve mais oportunidade na igreja de aprender, de aprofundar, de viver os ensinamentos da fé, quem teve mais oportunidade de fazer retiros, de fazer leituras místicas, de conhecer
os santos padres da igreja, ele conhecer a doutrina da igreja, ele conhecer os doutores da igreja, os escritos dos santos e tudo mais, esses têm a obrigação de dar um testemunho mais profundo e mais efetivo da fé. Mais profundo do que alguém que conheceu a Cristo assim de maneira muito superficial, não teve condição de fazer nenhuma espécie de estudos, de aprofundamento, não tem uma visão mais robusta da fé, mais profunda, Então, a esse será cobrado muito menos. Jesus, então, critica estes homens que gostam de lugares de honra nos banquetes, quer dizer, usam, de certo modo, o espaço religioso para uma promoção pessoal, gostam dos lugares de honra também nas sinagogas. Interessante que no passado havia esses lugares separados, para pessoas ilustres, também nas igrejas, que graças a Deus, há um bom tempo acabou, e já devia ter acabado de antes até, porque não há distinção, diz o apóstolo Paulo, não deve haver distinção. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, de serem chamados de mestre, de serem aplaudidos sempre, tratados com festa, como sendo super seguidores de Deus, da palavra de Deus, Jesus diz aos seus discípulos: quanto a vocês, não sejam assim. Nunca vos deixei chamar de mestre. Primeira coisa, Não vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Que bela palavra, que bela palavra. E repito sempre aquilo que disse o Papa Francisco numa pregação feita na Casa Santa Marta, quando ele disse que o carreirismo dentro da igreja é uma doença. É uma doença porque destrói duas coisas no homem. Na carreira para alcançar um espaço maior dentro da igreja, na carreira para ser alguma coisa ou receber alguma indumentária, a pessoa pode perder a fé na sua carreira, deixar de crer em Deus e acreditar só naquilo que ela pode fazer, acreditar em si mesma, e em segundo lugar, perder o coração, passar a agir sem coração, de maneira fria, calculada, buscando não seguir a Deus, não servir a Deus em profundidade, mas buscando realizar algo que chame a atenção para ser ou receber uma promoção qualquer. Então Jesus chama a atenção dos seus discípulos: olha, enquanto estes outros estão lutando por espaços, brigando por coisas que são vergonhosas, vocês não façam isso. Vocês vivam na humildade. Não deixeis que vos chamem de guias, não deixeis que vos chamem de mestre, nem chamem ninguém de mestre também. Pelo contrário, quer dizer, o maior dentre vocês deve ser aquele que serve a vocês. Essa mentalidade do serviço, que Jesus que fez questão de mostrar na última refeição do lava-pés, que ele iria servir aos discípulos e eles deveriam também servir aos outros da mesma maneira. É tanto que Pedro não aceita, porque Pedro imagina, como é que se ele vai nos lavar os pés, é que nós também teremos que lavar os pés dos outros? E será que isso vai bem? Então Jesus nos fala no Evangelho de hoje, fala aos seus discípulos e às multidões, que Evangelho, Boa Nova, é sobretudo amor. Não é um conjunto de leis e de normas, não é um conjunto de regras pesadas, mas é sobretudo amor. Viver o amor a cada dia e transformar o mundo pelo amor, movidos pelo amor de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.